Fala pessoal, está começando mais um episódio do nosso videocast, onde a gente entrevista aqui, conversa com pessoas que já passaram pelos nossos corredores, contando algumas jornadas inspiradoras. Estamos hoje com um ex-aluno de administração, Robson Dionísio, que vai trocar uma ideia com a gente sobre a sua jornada. E pô, vou te falar, já teve um professor de administração aqui com a gente que falou que é uma jornada maneira, eu fiquei interessado. Não conheço nada de você, irmão, quero conhecer agora, muito prazer. Quero saber aí o que aconteceu. Porque eu vou te falar, mano, já vou começar já perguntando. Porque, cara, a administração é uma carreira que sofre uns preconceitos, assim, da galera no geral. Tipo assim, às vezes tem umas ideias de, pô, é a pessoa que não sabia o que fazer, foi fazer administração, tem essas paradas, né? Com você foi assim? E eu queria que você trocasse um pouco sobre como que você caiu na administração. Sim, Ricardo, é exatamente isso, tá? E até eu mesmo pensava dessa forma. Quando eu terminei lá meu ensino médio, a primeira faculdade que eu queria fazer, na verdade, era educação física. E aí eu ficava pensando, quero fazer educação física porque eu gosto de praticar esporte. Eu acho que a gente vai primeiro muito para essa linha. Então, quando eu pensava em administração, eu também tinha esse preconceito de falar, mas quando eu não tiver nada para fazer, eu vou para a administração. Então, eu também fui assim. Uhum. Então, quando você também vai começar a fazer o curso, durante o curso, você também sofre isso, sofre esse preconceito de o que você faz exatamente? A administração normalmente vai para as pessoas que não têm uma profissão e aí escolhe a administração porque é o que tem para fazer. E quando você entra, você realmente mergulha ali na administração, você vê que não é nada disso. Dentro de administração, eu queria fazer contabilidade. Logo quando eu comecei, que eu gostei da faculdade, eu falei, eu quero fazer contabilidade. É uma área dentro da administração. Uma área dentro da administração. E aí eu fui nessa, fui ali no primeiro semestre ali, quero fazer administração. Quero fazer contabilidade. E depois eu falei assim, não, agora eu não quero mais fazer contabilidade. Eu já gosto de outra matéria. Agora eu gostei de fazer de matemática financeira. Quero fazer matemática. E aí você vai pensando, você vai para o terceiro período, que foi, acho que entre o terceiro e o quarto foi onde eu me descobri, onde foi algo que marcou muito para mim, que foi uma palestra sobre mercado financeiro. A minha esposa ela já era do mercado financeiro, mas eu não tinha ideia do que era o mercado financeiro. E aí, durante uma palestra, inclusive, foi organizada pelo professor que esteve aqui, o professor Luiz Felipe, que foi uma pessoa assim, que mudou totalmente meu pensamento. De qual disciplina que ele dá? Ele dá administração, ele dá contabilidade, ele dá matemática financeira, mercado financeiro, análise de investimentos, que foi a parte que mudou completamente o meu pensamento. Eu vou te falar, ele olhou aqui, é porque vocês não viram, mas ele tava com o olhinho brilhando falando aqui do Robson, velho. Tipo assim, foi uma parada bem, bem bonita. Sim, então foi a partir daí que mudou o meu pensamento. Ele organizou uma palestra na faculdade, onde tinha até uma pessoa assim que eu me espelho bastante, que é o Gilvan Bueno. O Gilvan foi uma pessoa assim que me falou, passou coisas pra gente naquela palestra que pra mim foi essencial. Contou a história dele, como eu também estou contando aqui um pouquinho da minha história, que eu sei também que vai influenciar outras pessoas, mas a partir dali fez assim na minha cabeça. Então eu comecei a aprender sobre investimentos, comecei a aprender sobre educação financeira, que é o que eu hoje também falo muito. Então a administração foi para mim ali algo que mudou a minha vida completamente. E em relação a esse ambiente, porque eu também, no meu curso, eu sou estudante de cinema aqui, né? No meu curso a gente teve semana criativa agora, com várias pessoas da área de cinema conversando com a gente, e inspira muito, né? Você vê outras histórias, abre um leque, porque às vezes você nem manja de uma profissão específica, de uma função. Como que você avalia essa questão, essas oportunidades que a Estácio oferece? Como que você avalia essa formação no geral que você teve dentro da universidade, tanto em aula quanto nessas dinâmicas que tem, né, de entrevistados, etc. Sim, para falar disso, eu queria puxar um pouquinho lá para a minha história, né, de onde eu vim, como eu cheguei na Estácio. Eu nasci e me criei na comunidade do Borel, lá na Tijuca, e assim, se você hoje pensar, a maioria das pessoas que lá estão, quando nós somos crianças, vamos estudar, a gente vai pensar em terminar o ensino médio e depois trabalhar.
Esse é o primeiro pensamento. E foi o que eu fiz, não foi diferente. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso estudar. Eu preciso voltar a estudar. E aí, a Estácio foi a faculdade que me deu a oportunidade para eu poder fazer um pré-vestibular. Foi a faculdade que me deu a oportunidade de estudar lá, de conhecer ótimos professores. Eu sempre elogiei muito a Estácio em relação a isso, a didática da Estácio e os professores que são muito bons. Inclusive aqui o Luiz Felipe, que esteve aqui, foi um professor que me acompanhou desde do meu primeiro período até a minha formação. Ele estava presente no dia da colação de grau. Então, dentro do curso, essas oportunidades são importantes, porque, vamos lá, vai ter gente que já fez faculdade, mas não teve as oportunidades que eu tive aqui dentro. Em Estácio, se você for comparar com outras universidades. Eu fiz uma pós-graduação também depois, que não fiz na Estácio, mas porque foi por outras questões, não foi pela Estácio em si, foi por outras questões, mas as oportunidades que a Estácio me ofereceu, como eu me coloquei além no mercado de trabalho e como eu cresci profissionalmente a partir da Estácio. Dentro da sua formação, nessa questão já profissional, entrando no mercado de trabalho, você fez algum estágio? Você fez alguma parada além da... que você... Eu não sei se na administração tem estágio obrigatório também, igual... Não. O estágio na administração não é obrigatório, mas durante o curso eu participei de projetos. Eu participei, inclusive, de um projeto que me marcou muito, que foi um projeto de a gente poder ajudar pessoas com algumas necessidades. Então, eu lembro que no meu primeiro período, a gente foi numa casa num lar de idosos, onde o grupo ali eram formados grupos, e o meu grupo foi para esse lar de idosos, onde a gente arrecadou leite em pó para poder doar, e aí, no dia da doação a gente foi até essa casa, conhecemos as pessoas, e tá aí também a importância da gente estar com as pessoas que, se a gente pensar ali, idosos, muitas vezes a família não está junto, e aí foi um momento assim de muita interação e de muita reflexão para a gente, né? Porque são pessoas que não têm ali, muitas delas não têm uma família perto, não têm o amor da família, e quando a gente chegou lá foi aquilo de abraçar, de estar perto, de querer estar ali junto com a pessoa, perguntando, falando. Então foi algo que me marcou bastante, e assim, não tem algumas pessoas vão falar assim, mas isso não tem muito a ver com a administração. Tem sim, porque é o lado humano. Então, essa foi uma parte que me marcou muito, e a parte também de um projeto que a gente participou dentro do curso, com o professor Luiz Felipe também, de equipes de investimento. Então, ele separou equipes uma equipe sobre renda fixa, outra equipe sobre renda variável, outra equipe sobre criptomoeda. Então, é algo que você vai entrando no mundo ali que você não conhece muito. Já se preparando porque... Isso aí, você vai se preparando para o que você quer fazer no futuro. E quando você se forma, já é fácil de entrar depois no mercado, assim? Tipo, mesmo com essa preparação? Então, hoje, a gente precisa ter uma reflexão. Muito lá atrás, antigamente, a gente tinha uma cabeça de que assim, eu vou fazer faculdade e eu vou já garantir a minha vaga. E hoje não tem isso. Mas hoje você ter uma graduação, você ter um curso, você já sai na frente das outras pessoas. Então, hoje, se a gente comparar uma pessoa que não tem nenhuma formação e uma pessoa que tem uma formação, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo, hoje eu trabalho num banco. Para eu fazer a entrevista no banco, eles já botaram lá como pré-requisito formação. Então, a pessoa que quer trabalhar no banco, por mais que ela tenha uma certificação bancária, se ela não tiver a graduação, ela já vai sair atrás. Então, é mais ou menos isso. Cara, eu vou te fazer uma pergunta já um pouco fora disso aqui. Mas você já contou um pouquinho da onde você veio, da sua origem e já desse seu interesse, sei lá, pelo projeto social, né, por exemplo. Sim. Por que você tá aqui, tá ligado? Por que é você que se formou, que tem a sua história? Por que o Luiz falou aqui que você tem uma jornada bonita? Por que você acha que você tá aqui? E nisso eu queria entender o seu lugar hoje, seu trabalho no banco. Se quiser pode falar também, o banco não tem problema. E queria entender, por que você acha que você tá aqui? Tipo assim, por que a sua jornada tá sendo contada aqui, tá ligado?
Eu acho que eu estou aqui por causa da minha história, primeiro de tudo. Eu acho que cada pessoa, ninguém tem história pré-definida. Cada pessoa constrói a sua história. Então, eu estou aqui hoje porque eu construí uma história. Eu vim de onde várias pessoas também saem, mas não conseguem chegar num lugar que eu projetei estar num lugar. Hoje eu estou nesse lugar, já estou projetando estar em outros lugares. E muita gente tem essa força de vontade, tem até a força de vontade, mas não tem a atitude de poder fazer isso. Então, eu fui sempre uma pessoa corajosa, que tive atitude, como falei, saí de onde saí, construí uma família, construí uma história. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu construí essa história. Como foi citado aqui, o Luiz, como você falou, assim, eu fico até emocionado, porque você falar de você mesmo é uma coisa, mas outra pessoa tá falando com você e tá com os olhos brilhando, para mim isso é... É alguém que você admira, né? Que Exatamente, é alguém que eu uso como... que eu admiro e uso aquela pessoa ali como... Pô, meu professor é um cara que tá sempre lá em cima, é um cara que tá sempre organizando as coisas, está sempre... Então, sim, a gente se inspira nessa pessoa. Ele é uma inspiração para mim. Então, ele falando de mim, nossa, que lindo, sensacional. Irmão. Então, como eu falei, eu acho que hoje eu estou aqui por causa da minha história, a história que eu construí, né? Eu acho que a gente já até quebrou o protocolo aqui, mas a gente veio aqui para falar sobre especificamente uma coisa. Mas eu gosto sempre de contar tudo da minha vida, porque eu sei que a minha história, a minha experiência de vida, ela vai influenciar positivamente para a vida de outras pessoas. Perfeito. E vai gerar muita motivação, vai gerar muita coisa boa para as outras pessoas. Perfeito, porque é isso, cara. Se alguém quiser saber sobre a área da administração, a pessoa vai pesquisar e vai entender, vai ver ali da forma teórica. Você está aqui por um motivo, pela sua jornada, e tudo que a gente estiver falando sobre a sua profissão, sobre a sua área, é para entender seu ponto de vista sobre. Então é isso, você é importante dentro dessa conversa. E dentro dessa jornada, no início da sua carreira, que é isso, já quebrando essa questão do saiu formado, já está lá dentro do mercado de trabalho, como que foi de desafio nesse início de carreira? Quais os principais desafios e como você enxergou para superar isso e começar de fato a entrar no mercado? Sim, eu trabalhava numa administradora de imóveis e aí eu comecei lá como office boy, contínuo. É a pessoa que pega um documento, leva no outro, faz esse trabalho. E ali, para entrar ali, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu trabalhava em um outro lugar também que não era... Eu não trabalhava de carteira assinada. E aí eu tive uma oportunidade de estar nessa empresa começando no primeiro cargo como contínuo. E aí foi a primeira decisão que eu acho que começou a mudar a minha vida. Teve pessoas que falaram, cara, não vai, fica aqui onde você trabalha, você é praticamente o dono, você que vai tomar conta, você vai fazer tudo. Só que o meu objetivo não era esse. Para outro lugar que eu iria, eu já conseguia enxergar algo que me traria uma carreira, talvez depois, mais na frente, eu mudaria de ideia, mas por um momento era aquilo. E aí eu fui para essa empresa, e nessa empresa eu vi que eles davam oportunidade para você de crescimento. Só que é aquilo, quando a gente está num lugar, se a gente for igual a todo mundo, a gente vai ter as mesmas oportunidades. Perfeito. Quando a gente é diferente, quando a gente busca algo a mais, você também vai ter algo a mais. Então, o algo a mais naquele momento para mim era fazer uma faculdade. Como eu estava dentro de uma empresa que era uma administradora, eu na minha cabeça eu falei, eu preciso fazer uma faculdade, e acho que nesse momento uma faculdade de administração é o que vai me fazer crescer. E aí eu fui promovido a primeira vez, e logo que eu fui promovido a primeira vez, já surgiu a oportunidade de eu ir para outro cargo. Era o cargo maior era o setor maior da empresa, e aí eu falei, eu preciso me diferenciar. Eu vou fazer a faculdade de administração. Fui na faculdade, busquei saber, falaram que teria um pré-vestibular. Falei, vou participar para poder ganhar uma bolsa. Boa. E aí eu fiz o pré-vestibular, ganhei a bolsa da Estácio. E aí comecei a fazer a faculdade. E aí, lá na empresa eles já sabiam que eu já estava fazendo faculdade. E eu coloquei isso também. Eu falei, hoje eu estou fazendo faculdade porque eu quero crescer dentro da empresa. Então eu quero oportunidades. Então por isso que eu também fui buscar algo além, para não ficar na mesma direção que as outras pessoas. A gente precisa se diferenciar. Com certeza. A verdade é essa. Então, um tempo depois que eu já tinha entrado,
que eu já tinha entrado na faculdade, eu fui promovido de novo, então aí a faculdade já começou a fazer diferença na minha vida. E aí, quando chegou em um certo momento que eu falei, eu acho que hoje eu estou no meu limite da empresa onde eu estou trabalhando. Eu acho que além de querer outra área, eu já cheguei num cargo que o próximo cargo poderia ser promovido, mas eu não quero, não é o que eu quero na minha carreira. Eu quero fazer outra coisa, que aí vem aquela parte que eu comecei a gostar de finanças. Gostei de mercado financeiro. Antes disso era contabilidade. Aí depois... Isso aí. Antes disso era contabilidade. E aí, quando eu descobri o mercado financeiro, aí eu falei, cara, isso aqui é meu mundo. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de guardar dinheiro, eu gosto de investir, eu gosto de falar sobre isso todos os dias. E aí colou também com que minha esposa, ela já era bancária, mas eu não me ligava muito na área dela de atuação. Então, aí eu falei, cara, essa aqui é a minha área. O que eu preciso fazer? Aí nessa outra palestra que eu citei, começaram a falar sobre certificação bancária, sobre mercado financeiro. Eu falei, cara, eu vou buscar isso para mim. E aí continua a graduação mudando, fazendo parte ali da minha evolução profissional. E eu falo de evolução profissional, não é só profissional, começa a mudar a sua vida. Humano. Isso aí. Com certeza. E começa a mudar, você começa a ter uma renda maior. Pontos de vista sobre tudo e etc. Isso aí. E você começa a ter uma renda melhor, você começa a transformar a vida da sua família, né? Que se eu pegar lá do começo, cara, a vida da minha família se transformou totalmente. Hoje nós temos uma vida que há 10 anos atrás eu não imaginaria que eu estaria hoje. Há 5 anos atrás eu já imaginaria, mas há 10 anos atrás eu não imaginaria nada disso. Então, a faculdade, a graduação começou não, já estava fazendo sentido a partir daí. Então, quando eu penso em sair dessa empresa, que eu penso, cara, eu quero trabalhar num banco. Eu vou lá, eu tiro a certificação que eu precisava tirar, que é uma certificação bancária, que também não tem nada a ver já com a graduação. Mas você já estava graduado, já tinha se formado? Já. Eu me formei em 2022. Eu fui tirar essa certificação. Que isso? É muito recente, irmão. Eu me formei em 2022. Tu é pica. Caraca. Eu pensei que tu tava mó cota já. Pô. Não. Isso, irmão? Eu me formei em 2022. E assim, como eu queria crescer profissionalmente, claro que eu também reconheço os limites que a vida nos impõe e alguns limites. Eu gosto de ser muito dinâmico, mas eu sei o momento que eu preciso esperar. Sim. Então, quando eu comecei a fazer a graduação, eu falei, eu vou terminar, eu fui fazendo o curso, só que teve alguns períodos que eu diminuía as matérias e eu não conseguia entender isso lá na frente. Eu falei assim, não. Nos últimos períodos, eu cheguei a fazer, se eu não me engano, 8 matérias. Porque eu queria logo terminar a faculdade para poder conseguir um emprego melhor. E são qual que é a duração do curso de administração? 4 anos? Então, eu fiz em 4 anos, mas teve muita gente que começou comigo que terminou ou em 5 ou em 6. Porque aí você vai... por exemplo, teve meses que eu falei assim, quando eu me enrolei assim, que eu falei assim, vou fazer menos matérias porque eu quero pagar um valor menor. Mas aí, depois que eu comecei, eu falei, não, pô, isso não vai, eu vou estender o tempo. Em algum momento esse valor vai voltar. Isso aí, eu falei, não, então eu não vou estender o momento. Sim. Eu vou me sacrificar agora, eu vou pagar mais caro agora, mas eu vou terminar meu curso dentro dos 4 anos. Perfeito. Então, eu comecei em 2019, aí fiz 19, 20, 21 e 21 durante a pandemia, eu não parei de estudar, 22 eu me formei, em dezembro eu já estava formado. Foi quando eu colhei grau em janeiro de 2023. Então, eu já estava formado, e aí eu falei, cara, agora eu quero dar um passo ali na minha carreira, eu vou trabalhar no banco, eu já sabia como funcionava, e aí a parte que faz diferença que eu te falei, eu já tinha certificação, eu já tinha a graduação. Mesmo assim, quer dizer que minha vaga está garantida lá onde eu queria? Não. Aí você vai participar da entrevista, vai ter a seleção ali para ver se você vai ser selecionado. Participei de umas 5 entrevistas, não consegui ficar. Para o mesmo banco? Eu participei de 2 em um banco e 3 no outro. 3 no outro, Aí na 6ª entrevista, para um desses bancos que eu já estava, eu passei.
Mas é aquilo também da nossa cabeça, né? Como a faculdade ensina a gente a ser dinâmico, a faculdade ensina a gente a falar melhor, porque tinham trabalhos que você precisava ir lá na frente falar. E foi a partir da faculdade que eu perdi esse medo. Quando eu estava no ensino fundamental, ensino médio, eu tinha vergonha de ir na frente falar na frente das pessoas. Quando eu fui para a faculdade, eu comecei a perder. Tem que fazer, né? Tem que ir. Não tem jeito. Então, assim, você hoje participar de uma entrevista dentro do banco, vou botar aqui as pessoas aqui na sua frente e você tem que se destacar no meio daquelas pessoas. E foi o que aconteceu na minha última entrevista, que eu fiz e eu consegui ficar até hoje. Vou fazer 2 anos já no... Caraca. Em agosto eu faço 2 anos no banco. Qual banco? No Itaú. No Itaú. E você, então, você já saiu, é porque é isso, a gente conversou sobre aquela questão do mercado de trabalho. Mas na sua experiência de vida, você saiu da formação e já engatou no trabalho que você está atualmente, de alguma forma? Ou você passou por algum outro antes? Não, então, eu me formei em 2022, 23 eu colhei grau no começo do ano, quando foi em agosto de 2023, assim, não foi tão rápido, mas como eu já estava na outra empresa, eu tive tempo de ficar fazendo entrevista, escolhendo, entendeu? Vendo o que era melhor para mim. Por que eu falo isso? Porque é interessante porque, na verdade, foi um processo de tempo, né? Sim. Porque você já tinha entendido o que você queria trabalhar no banco, já tinha tirado ali a certificação que você tinha que tirar, né, para trabalhar. Então você já foi preparando todo para no momento que você se formou, isso, vamos que vamos. Exatamente. Isso que é interessante. Eu acho que essa questão que foi Sim. A parada da tua mente já certa no que você queria, né? Então aí vai para você se preparar. Sim. Eu falo isso com muita gente. O que você quer para qual é o seu objetivo profissional, o seu objetivo de vida? Você precisa estar preparado para isso. Então, eu acho que o que aconteceu, igual você perguntou para mim, por que você acha que você está aqui hoje? Porque eu me preparei para estar nesse momento aqui hoje. Então, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, é você estar preparado para o que você quer. Eu converso com muita gente que fala assim, Robson, hoje eu estou trabalhando aqui nessa empresa, mas se aparecer uma oportunidade, eu vou fazer, vai acontecer. Eu falo assim, cara, não faz isso não. O que você quer para a sua vida? Eu quero ser fotógrafo. Eu tenho um amigo que ele trabalhava comigo, cara, eu achava ele é um fotógrafo sensacional. E eu falava assim para ele, não fique esperando não. Enquanto você está aqui nessa empresa, você já vai buscando o que você quer para a sua vida profissional. Você pode estar aqui passando por um momento, que é o que você tem no momento, mas o que você quer adiante disso? O que você quer para frente? Então busca isso, se prepara para isso. Para quando acontecer, você está preparado, você está seguro do que você vai fazer. Porque você imagina, eu não falei aqui, mas eu tenho um filho de 9 anos. Imagina você hoje eu trabalhando numa empresa, você ter que pedir demissão para você poder ir para outro trabalho, para outro emprego. É uma coragem. É uma coragem e olha o ponto de interrogação que tem aí. Sim. Eu tenho uma família para sustentar e aí eu vou pedir demissão para um lugar que eu não sei se vai dar certo. Então é a coragem que a gente tem que ter, mas é aquilo. Eu me preparei. Então, autoconfiança. É autoconfiança. Eu criei uma base para, se eu fosse para esse lugar e não desse certo, eu teria outras coisas para eu poder me sustentar. Cara. Mas o meu trabalho ali, para mim, já era sustentável porque eu me preparei para estar naquele lugar. Então, passa muito por isso. E até você começou a se preparar antes da graduação, não foi tipo assim, estou fazendo a graduação. Você já visualizava a graduação para o seu futuro, né? Exatamente. E eu queria entender melhor sobre o cargo que você ocupa hoje. O que você faz? Quais são suas responsabilidades dentro do banco? Com o que você trabalha de fato? E além disso, se é o lugar que você se imagina já para os próximos anos, ou você, com essa cabeça que eu já entendi que você tem, de, cara, quero cada vez me desenvolver mais como ser humano, como profissional. É o lugar que você quer? Você já visualiza outro cenário? Busca algo? Como é que tá? Sim, hoje eu estou no primeiro cargo do banco, que é como se fosse um gerente pessoa física ali, na verdade eles falam agente de negócios, que é quando você entra no banco ali, aquela primeira fileira de pessoas que estão ali. Entendi. Atendendo. Uhum. Então, estou nesse cargo já vai fazer 2 anos em agosto, e assim,
desde quando eu entrei, foi o que eu falei aqui, eu sempre me antecipo. Desde quando eu entrei, eu já pensava no próximo cargo. E eu entrei também no banco com o pensamento de ir para a área de investimentos, porque é a área que eu gosto, é a área que eu me intero todo dia. Eu todo dia acordo de manhã, ligo no Morning Call lá para poder saber como é que está o mercado financeiro, para saber como é que está a nossa Bolsa de Valores, para saber como é que está a nossa taxa Selic, qual é a previsão para ela para a próxima reunião do Banco Central. Isso você herdou da graduação? Já Também. Isso, eu herdei da graduação porque eu não sabia nada de investimentos. O que eu sabia era guardar dinheiro. Eu conseguia guardar dinheiro, mas eu não conseguia dar um passo além. Não consegue. Eu vou te ensinar então. Por favor, me ajuda. Eu vou te ensinar. Que hoje no Baixo Meyer, irmão. Aqui, hoje os 20 reais que eu tenho, pô. Você vai virar dublê de rico hoje no Baixo Meyer. Só com os 20 reais que tem pra passagem. Então, E aí, dentro da graduação, nessas palestras que nós tivemos e nas aulas, eu comecei a aprender sobre investimento. O Luiz começou a ensinar pra gente como investir. Cara, eu me inteirei muito naquilo ali, eu ficava prestando muita atenção. Cara, quando eu chegar em casa, comecei a simular, é assim que faz. Professor, eu simulei lá ontem, mas eu não entendi. Você pode me mostrar aqui? Aí comecei a ver vídeos na internet, YouTube. Hoje a gente tem muita coisa que a gente aprende ali. Tem muita coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa para você aprender. E eu sou uma pessoa que eu costumo tirar sempre tudo de bom de todas as coisas. E aí eu comecei a estudar ali, estudar. Na certificação bancária que eu tirei, você também aprende. E aí foi nisso. E aí, então, quando eu entrei lá no banco, eu já pensava no próximo passo que eu iria dar. E aí eu já pensava que eu queria ir para a área de investimento. Então, logo quando eu entrei no banco, tinha uma certificação acima da minha que era específica da área de investimentos, que é o CEA, Certificação de Especialista de Investimentos. Aí eu falei, cara, eu tenho que tirar a certificação. Eu preciso tirar a certificação, preciso tirar. Eu entrei em agosto, setembro, outubro, novembro, quando foi dezembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, com 6 meses de banco, eu tirei essa certificação. Isso. Uma certificação que muita gente no banco não tinha. Muita gente trabalhava, tirava a certificação que era necessária ali, como essa não era tão necessária, muita gente não tinha. Mas já é o diferencial, né? Já era o meu diferencial. Para você ter noção, na minha agência, eu fui a primeira pessoa a ter o certificado CEA. E na minha regional, quando eu pesquisei, quase ninguém também tinha. Era uma ou outra pessoa que tinha. E seus amigos em volta, que isso, rapaz? Eu vou correr atrás, agora... Então, aí é a parte que eu falo. Eu não estou falando que eu tenho CEA só para poder estar lá em cima. Não, eu tenho CEA. Não. Na verdade, eu também tinha esse pensamento. Eu tirei o CEA agora, eu vou motivar outras pessoas a terem a certificação que eu tenho. Pô, que incrível. Porque isso também vai ajudar aquelas pessoas a crescerem profissionalmente. Então, depois que eu tirei, outras pessoas também foram tirar. Hoje, eu acho que umas 4 pessoas já têm. Eu fui o primeiro, hoje mais 4 pessoas têm. Então, olha como você influencia outras pessoas positivamente. Uma coisa que você faz e que, se eu pensar, muita gente falava assim, cara, não tira não. Hoje você é um agente de negócios aqui, para que você vai tirar a certificação? Isso aí não vai servir para você. Eu falei, não, deixa eu tirar aqui. Não, que isso vai, que confia. Isso vai fazer sentido daqui a um ano e meio. Então, eu entrei com esse pensamento. Hoje eu tenho esse objetivo de tentar migrar para a área de investimentos, dentro do Itaú mesmo. Mas, assim, também, se não acontecer dentro do próprio Itaú, tem outras oportunidades em outros bancos. Então, eu estou sempre de olho também no mercado, no total. Hoje, antigamente, só eram poucos bancos, hoje tem não sei quantos bancos aí. Então, mas hoje também é meu pensamento esse, e eu sou uma pessoa também que eu não foco numa coisa só. Assim, eu não perco o foco, mas eu não estou alinhado só naquilo aberta, ali. Né? Eu estou com a mente aberta, igual você falou. Cara, pelo que eu estou conversando com isso aqui, você está pensando muito além. Então, hoje eu estou tentando, eu já iniciei, mas eu também estou tentando montar um projeto sobre educação financeira. Eu já participei de palestras, eu fui convidado em 2023 e 2024 para participar da Semana ENEF. Depois vocês podem pesquisar aí. A Semana ENEF é uma semana de educação financeira no Brasil inteiro, onde o Banco Central participa, onde a Ambima participa, onde várias instituições param uma semana, dedicam algumas pessoas durante uma semana para falar sobre educação financeira no Brasil inteiro. Então, eles me convidaram, eu participei
sozinho e com a minha esposa, participamos de palestras, oficinas financeiras. Pô, que interessante, É irmão. isso Parabéns. aí. Eu participei, no ano retrasado, no ano passado, tinha um stand, e aí eles ficavam chamando as pessoas para falar sobre educação financeira. Cara, você precisava ver a mobilização das pessoas. Hoje, quando eu paro para falar sobre educação financeira, todo mundo quer saber. É uma demanda. É uma demanda enorme. É uma demanda. Isso aí. Então, aí eu participei, começando dessas duas. No ano passado, eu falei na minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso falar de educação financeira para as pessoas que vêm de onde eu vim, para as pessoas da comunidade. Eu sei que todo mundo precisa, mas eu queria falar para essas pessoas para poder influenciar, para poder dizer que elas também podem construir uma carreira profissional, que elas podem fazer uma faculdade, que elas podem crescer na vida e crescer profissionalmente. Então, no ano passado, eu fiz uma palestra na comunidade do Salgueiro, na Tijuca. Organizei lá, cara, na correria, consegui reunir mais ou menos umas 30, 40 pessoas para falar sobre educação financeira. Dali já gerou demanda. Gente, irmão. Muita gente. Mudar a vida de gente. Isso aí. Muita gente. Então, isso aí. E eu falo de educação financeira como transformação de vida, porque eu acho que o que transformou a minha vida, além da coragem que eu tive e dessa atitude que eu tive, foi a educação financeira. Porque se hoje eu consegui construir, se hoje eu realizei sonhos, consegui construir, consegui alcançar meus objetivos, foi através disso. Foi aprendendo a poupar dinheiro, guardar dinheiro e investir dinheiro. Então, foi isso que me ajudou a transformar não só a minha vida, mas a vida da minha família. Uhum. Então, aí eu tenho esse projeto também, que eu estou tentando cada vez desenvolver ele mais, mas eu fico muito dividido entre o meu trabalho, que também demanda muito, e essa minha vida, e essa parte fora do trabalho, que seria, hoje é muito mais voluntário. Esse trabalho que eu faço é um trabalho voluntário. No último sábado, eu também chamei um amigo, como era a Semana da Educação Financeira, eu fiquei na correria, eu não consegui participar de nenhuma palestra, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Chamei ele, falei, vamos fazer uma live no Instagram falando sobre educação financeira, consegui reunir mais umas 30 pessoas sábado de manhã. Maneiro, cara. Fizemos uma live no Instagram falando sobre isso. E agora eu estou tentando dar mais continuidade, botei lá o que o pessoal quer saber, qual o assunto que o pessoal quer saber. Aí a minha próxima agora eu vou fazer sobre... O pessoal pediu para falar sobre consórcio versus financiamento. Aí a próxima que eu fizer agora, eu vou entrar nesse assunto para poder tirar dúvida, para dizer quais são os benefícios, o que você pode fazer, o que você não deve fazer. E é isso. Irmão, vou te seguir, vou ficar ligado, porque eu tô precisando. É isso aí. Tô precisando disso aí, irmão. Não entendo nada, não. Tem alguma coisa que você queria ter escutado dentro da sua graduação, assim, que agora você no mercado, trabalhando, você... Cara, queria já ter escutado isso lá atrás, porque agora... Então, essa parte sobre educação financeira, eu acho que se eu tivesse aprendido isso na minha escola... Cara, eu ouço muito isso. Entendeu? Essa questão de ser algo básico, né? Tipo, ser intrínseco. E eu tô falando só da minha história, mas imagine isso num Brasil inteiro, aulas sobre educação financeira na escola, a partir lá da idade que a criança... Cara, meu filho tem 9 anos, ele já se interessa por dinheiro. Ele já se interessa assim que eu falo. Ele quer saber de onde que o dinheiro sai. Outro dia eu fui sacar dinheiro com ele, ele falou, ué, por que você pegou dinheiro ali naquele caixa? É só ir lá e pegar? Eu falei, não já é tá só... criando isso interesse. aí, eu falei, não é só lá pegar. O papai trabalha, eu trabalho, a empresa me paga meu salário, o dinheiro fica lá na conta, e eu consigo ali tirar ou o dinheiro todo ou uma parte do dinheiro. Então, assim, você imagina a quantidade que a gente tem de... Olha o tamanho da população que a gente tem, todo mundo sabendo lidar com o dinheiro. Vamos pegar o endividamento hoje do nosso país. É lá em cima. Endividamento muito alto, as famílias estão endividadas, não sabem para onde correr, não sabem como lidar com o dinheiro. E eu falo assim, não é só a baixa renda que está assim. Tem muita gente que tem muito dinheiro, bastante dinheiro, tem um poder aquisitivo muito alto, mas não sabe lidar com dinheiro. Muita gente quebra. Você vê muita gente falando, sim, eu tinha muito dinheiro, mas eu quebrei. Porque não sabe lidar com o dinheiro. Então, desde a pessoa que ganha um salário mínimo até o cara que ganha milhões por mês, se ele não souber lidar com o dinheiro dele, ele vai quebrar. Então, é algo que eu queria ter escutado lá atrás. Queria ter tido na escola, porque com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu estaria até numa situação melhor do que vivo hoje. O mundo, né? De certa forma. Dessa forma, é isso aí. Hoje,
dentro do mercado. Você tem a sua vida, a sua jornada, mas você observando o mercado dentro, para formandos em administração, o mercado hoje tá bom para trabalhar? Tem muita oportunidade? Como que você enxerga isso para quem está se formando agora? Eu vejo o mercado com muitas oportunidades, só que ele está muito direcionado para as pessoas que estão muito qualificadas, bem qualificadas. Aí vem aquela parte de que eu falei que não adianta hoje você fazer uma graduação e... peguei meu diploma, eu vou para casa, vou deitar lá e vou ficar esperando alguém me ligar para me oferecer um emprego. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que tenho certeza que a graduação que a gente faz, na verdade, é um começo que você precisa dar andamento, continuar estudando, para que você consiga se destacar no mercado e você consiga entrar onde você quer. Então, vamos lá. Hoje, se a gente entrar aqui, eu estou no LinkedIn todos os dias. Sabe que Não, você conhece o LinkedIn, não utilizo. O LinkedIn é uma rede social corporativa, que você vai postar coisas de trabalho, que você vai buscar emprego. É um bom meio? É um bom meio. A minha vaga que eu consegui através do LinkedIn. Nossa, que incrível, irmão. Então, assim, a pessoa botou lá a vaga, mandou o e-mail, eu peguei o e-mail, mandei o currículo, a pessoa me ligou. Robson, eu peguei seu currículo aqui, gostei, queria que você viesse aqui fazer uma entrevista. Então, é um bom meio, o LinkedIn. E se você entrar no LinkedIn agora, tem milhares de vagas. Só que essas milhares de vagas, além de serem muito disputadas, eles vão filtrar ali, eles vão filtrar para pegar as melhores pessoas. Então, qual é o teu diferencial? Se você hoje entrar numa vaga que pede curso de administração, beleza, você já vai ter o curso. Mas ali dentro daquela vaga, todo mundo vai ter administração. 10 pessoas fazendo administração. Qual é o seu diferencial? Eu já estou fazendo uma pós-graduação, eu já estou fazendo um outro curso complementar, eu já estou tirando uma certificado, trabalhando no banco. Além de ter a graduação, já tirei também a certificação. A questão aquela do mercado financeiro, né? Isso aí. Também. Então, CEA? O CEA. Na verdade, o CEA já é uma além. A primeira certificação para você trabalhar no banco é CPA 10. Para fazer o CEA, você tem que ter antes a do banco? Não necessariamente. Isso vai até mudar no ano que vem, que a Ambima está mudando as regras. Mas hoje, para você trabalhar no banco, a porta de entrada é um CPA 10, que é a primeira certificação, aí você vai ter certo conhecimento. Depois vem a CPA 20, que sobe mais um pouquinho. Depois é o CEA, e depois tem as outras certificações que são de gestores. Que aí, quando você passar por cargo de gestão, você vai ter que tirar essas certificações. Mas aí é o que eu falo do diferencial. O mercado hoje ele tem muita vaga. É o que eu falei, se você entrar hoje no LinkedIn, ele vai ter muita vaga. Então você precisa, além de estar graduado, você tem algum diferencial. Porque eles vão buscar esse diferencial no profissional. Sim. Se a gente entra aqui hoje, você, essas 6 pessoas que estão aqui hoje aqui dentro, todo mundo tem o mesmo curso. A pessoa vai entrar, o Ricardo, mas qual é o teu... O que você tem de diferente? Porque aqui todo mundo tem... É assim mesmo a entrevista. Todo mundo aqui tem a mesma graduação que você. Qual é o seu diferencial? Aí você vai ter que começar a falar. Entendeu? E aí, galera da enrolada, que meu diferencial é que eu sou proativo. Todo mundo é proativo. Todo mundo é proativo. Foi igual eu falei. O que hoje o nosso cargo no banco é comercial. É vender o tempo todo. Atender muito bem o cliente e depois vender o tempo todo. E assim, na entrevista não é diferente. Você vai para uma entrevista, o que é uma entrevista de trabalho? Você se vender para a pessoa que está ali. Sim. A pessoa que vai te contratar. Então, assim, eu sou proativo. Tá, mas em quê? O que você faz de diferente? Então, isso até de experiência para quem vai fazer entrevista. Na minha última entrevista, eu fui com a certeza de que eu iria passar na entrevista. Fui com muita certeza mesmo. Eu cheguei lá e comecei a falar, me apresentei primeiro. Quem quer falar primeiro? Eu falei, eu quero falar. Falei lá das minhas experiências, falei como eu estava chegando ali. E hoje é muito difícil, você tem uma dificuldade muito grande de entrar no banco se você nunca trabalhou numa instituição financeira. Então, eu ainda tinha essa dificuldade. Porque muita gente que hoje entra, a pessoa que já está... já foi jovem aprendiz no banco, foi estagiário, e o próximo cargo você vai. Então, eu que estava vindo de mercado, nunca tinha trabalhado
mercado financeiro, nunca tinha trabalhado em instituição financeira, isso era dobrado para mim. Então, eu precisava, na entrevista, deslanchar. E foi o que aconteceu na minha última entrevista. Eu fui pegando experiência de entrevista na minha última... Com sua autoconfiança, né? Autoconfiança. Cheguei e falei, hoje eu cheguei aqui para ficar, essa vaga é minha. Se eu não ficar agora... Tu falou isso? Falei. Caraca. Essa vaga é minha. Se eu não ficar agora, é só uma questão de tempo mesmo. Na próxima entrevista eu vou entrar. Se não for nesse banco, vai ser em outro banco. E foi assim. E a pessoa que estava lá me entrevistando, cara, senti na hora que ela já me olhou diferente. Eu fiquei com vontade de contratar, não tenho nada, mas eu fiquei aqui, caraca, mano. E depois ela me falou, aí uma outra pessoa me falou, quem te contratou foi aquela pessoa ali que ela gostou muito de você na entrevista. Então, assim, cara, tem dado tudo certo para mim no banco, graças a Deus. Também estou buscando já, como eu falei, outras oportunidades e foi dessa forma. Você enxerga... Isso eu queria entender até bom para as pessoas que estão se formando, porque tem gente que chega na metade do curso e não entende direito a área que ainda quer fazer, qual setor, etc. Você hoje enxerga, você de dentro do mercado, você enxerga algum setor ali que você... esse setor está em desenvolvimento, vai ter muita oportunidade ali. E se você puder passar alguma dica, ainda mais você que foi ali... rondando por áreas até entender o que realmente seu coração estava chamando. Sim, uma dica para essa pessoa que está perdida e também uma dica de setor. Cara, mercado financeiro ainda cresceu, mas vai crescer mais. O que você acha? Sim. Dentro ali do curso, eu costumo falar isso para algumas pessoas agora. Eu acho o curso de administração o melhor curso hoje para você poder fazer. Tá? A não ser que seja uma pessoa, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, mas para uma pessoa ainda que eu queria fazer isso aqui, mas eu não sei. Por que eu falo isso? Porque o curso de administração ele vai te abrir um leque. Como eu falei, você pode fazer contabilidade, você pode fazer matemática, você pode fazer mercado financeiro, você pode ser empreendedor. Sim. Dentro da administração dentro da administração você tem uma matéria de empreendedorismo. Inclusive, nós fizemos, o Luiz Felipe ele dava uma aula sobre proposta de negócio, se eu não me engano. Os alunos teriam que montar um negócio para poder empreender. Que maneiro. Então, ali, olha o que eu falei, olha o tamanho dessa oportunidade. Não é simplesmente um curso de administração. Quando você entra, você vai abrir um leque de informações e de oportunidades. Então, assim, hoje pelo que você me perguntou, eu puxo até a sardinha para o meu lado. Eu acho que o mercado financeiro no Brasil é um mercado em expansão, tem muita oportunidade, e muita oportunidade não só de trabalho, mas de crescimento. Igual como eu falei, hoje se a gente pegar aí, o Brasil ele não é um país de investidores. Ele não é um país de investidores. Se a gente comparar aí com grandes países, por exemplo, com os Estados Unidos, eu estava até conversando com uma cliente hoje no banco. Eu falei assim, cara, o Brasil não é um país de investidores. Se você pegar os Estados Unidos, a maioria posso estar errado, não sei se é a maioria, mas um percentual muito grande das pessoas investem. Investem em bolsa de valores. Não estou falando investimento assim de conservadores, não. Investem em bolsa de valores mesmo. Eu deveria até saber dessa informação completa, mas agora me fugiu um pouquinho. Mas, não, estou falando assim para mim porque eu acompanho isso todo dia. Então, assim, hoje o mercado financeiro é um mercado de infinitas oportunidades. É um mercado que está crescendo, que vai crescer muito, vai surgir muito mais vagas, muito mais oportunidades. Hoje, não só como... através de CLT, mas hoje muita coisa do mercado financeiro é autônomo. A pessoa, o Robson não gosta de trabalhar como CLT, não quer trabalhar de carteira assinada. O mercado financeiro tem muito autônomo. Tem muito, hoje, o cargo que eu quero ter no banco, que é como especialista de investimento, tem muita cargos em outros bancos que é autônomo. Você trabalha como autônomo, faz o seu horário. Claro que você também tem ali o que você precisa fazer, mas você faz o seu horário, você sabe o que você vai ganhar de variável. Então, assim, hoje é uma possibilidade muito grande. E fora as outras áreas, eu acho que o empreendedorismo em si é uma grande oportunidade, que é o que você também aprende dentro do curso. Cara, hoje você empreender
para quem sabe vender. Hoje, olha a infinidade de coisas que hoje você pode fazer. Se a gente pensar 20 anos atrás, tinha meninas de design de sobrancelha? Não tinha. Não tinha. Ou se tinha uma outra. Uma outra coisa, barbeiro. Barbeiro tinha muito, já tinha. Mas olha a quantidade de barbeiros que tem hoje em dia. E olha como essa outra profissão. É outra profissão. Olha a evolução que o barbeiro teve. Hoje em dia a pessoa, para ser barbeiro, ele não é só barbeiro. A pessoa tem uma barbearia, ele vende ali uma cerveja, vende uma água, vende outros serviços. Então, olha a evolução disso. Então, quem também está ligado nisso o tempo todo é quem vai sair na frente. Perfeito. Então, eu vejo isso também como uma grande oportunidade. Pô, maneiro, irmão. Eu ia perguntar, mas agora nesse sentido, para a gente já caminhar para o final, essa questão de dicas. Eu acho que você já falou bastante, assim, dicas para quem quer se aventurar no mercado, quem vai se aventurar, está se formando e vai começar agora. Tem mais alguma coisa que você sente de falar? Até no que você deu uma pincelada, que você acha que alguém que está se formando ou que está interessado até em começar o curso de administração, ou algo nesse sentido? Então, hoje eu indico muitas pessoas que têm... Pô, Robson, cara, eu preciso fazer algo a mais, eu preciso dar um passo além na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu falo, cara, você tem ideia do que você quer fazer? Faz o curso de administração que tenho certeza que você vai gostar. Porque lá dentro você vai encontrar um leque de informações, ou alguma coisa ali dentro você vai gostar. Uhum. E vamos lá. Uma coisa que eu falo para todo mundo. Conhecimento, a pessoa pode tirar tudo de você, mas o conhecimento que você adquiriu, ele é infinito. Sim. Ninguém vai tirar isso de você. E eu indico sempre isso. O que eu hoje tenho para falar para as pessoas é isso. Cara, estudem o tempo todo, façam faculdade, faça a área que você gosta. Se você não tem uma área que você goste, faça administração. Eu uso como meu exemplo. Posso usar porque é o meu exemplo. Eu fiz mais primeiro para poder crescer dentro de uma empresa, mas depois eu acabei entrando, gostando de uma coisa, gostando de outra, e isso foi o que me ajudou bastante. Então, aproveite cada oportunidade que você receber em qualquer lugar. Eu acho que eu falo isso também para muita gente. Uma outra coisa que eu falo que onde quer que você esteja, aproveite todas as oportunidades. Se tem uma pessoa para te falar algo bom, aproveita do que aquela pessoa está te falando, porque aquilo ali é uma oportunidade. Eu acho que hoje, todas as coisas que eu falei aqui hoje também são oportunidades, uma oportunidade que eu tenho de falar e de outras pessoas que vão escutar isso. Então, aproveite cada momento, aproveite cada pessoa que pode te oferecer conhecimento. Duas coisas que uma pessoa pode te oferecer, fora sentimento, amor, fora isso, é o tempo dela e o conhecimento que ela tem. Nossa. Ela não vai gastar nada do bolso dela e ela vai te oferecer duas coisas que são preciosas: tempo e conhecimento. Saber valorizar isso, né? Valorizar muito isso. Então, isso é hoje que eu tenho para passar para as pessoas. Bonito, irmão. Que isso. Salve, palmas. Tem mais alguma coisa que você queria comentar, pincelar sobre a área, sobre sua jornada, sobre a vida? Cara, o espaço é todo seu. Tá. Eu queria enfatizar um pouquinho nessa parte que eu falei sobre educação financeira, sobre os projetos que eu estou tentando criar. Uhum. O que assim, de projeto dentro já da sua função, do que você faz, ou além disso? Então, seria já dentro do que eu faço, não no meu trabalho. Também, o meu trabalho ele também pega um pouco disso, mas seria mais para ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Entendi. Através do que eu falo de igual educação o movimento financeira. do lado do Salgueiro. Exatamente, isso aí. Vou te dar um exemplo. Esse que eu fiz lá na comunidade de Salgueiro, depois eu vi que as pessoas se interessaram tanto. Eu sabia que elas iriam se interessar, mas eu resolvi fazer um sorteio. A maioria das pessoas que estavam ali eram empreendedores da comunidade. E eu sei que as pessoas que estão lá têm essa dificuldade. Eu sempre, quando eu faço palestras, que eu faço lives, eu cito a minha avó. A minha avó foi uma das primeiras empreendedoras da comunidade do Borel.
E quando eu era pequeno, eu via que a minha avó tinha muita dificuldade com o próprio negócio. A minha avó vendia bala, pirulito, chiclete, bolinha de gude. Só que a minha avó chegava no final do mês, a minha avó não tinha lucro. A minha avó não tinha nem o dinheiro para ela repor o que ela vendeu durante o mês. Então, quando chegava no final do mês, vamos lá que minha avó investiu R$1.000. Chegava no final do mês, minha avó não tinha nem os 1.000 para poder reaplicar ali no negócio dela. Então, eu ficava assim, cara, minha avó não anda. Mas aí, hoje eu entendo que minha avó ela não tinha gestão, além de não ter gestão do próprio negócio, ela não tinha conhecimento financeiro para poder gerir aquele negócio ali. Então, eu sei que nas comunidades hoje, existem muitos grandes empreendedores, microempreendedores, mas que não conseguem evoluir, crescer no próprio negócio porque não tem essa informação. E aí não tem a gestão financeira, não tem a gestão do próprio negócio. E aí eu falei, eu vou fazer o sorteio de uma pessoa que eu vou fazer uma consultoria voluntária, eu vou fazer uma consultoria gratuita. E aí uma pessoa foi sorteada, nós conversamos, eu escutei ela o tempo todo. Normalmente eu faço isso, eu escuto a pessoa para saber qual é a dificuldade dela, e a partir dali eu comecei a trazer soluções para ela. Essa pessoa hoje fala assim, cara, você mudou a minha cabeça totalmente. Tudo bem que é um processo. Você não vai, por exemplo, hoje você teve prejuízo, amanhã você vai ter um lucro que você vai... Não é assim. Esse é um processo que você vai aprender, você vai desenvolver, você vai ter dificuldades, mas que eu te garanto que se você fizer tudo ali que a gente conversou, tudo que eu te indiquei, tudo que a gente aprendeu junto, quando for daqui a algum tempo, vamos lá, botar daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, eu tenho certeza que seu negócio ele vai explodir. Porque você já tem o principal. O seu negócio é o que você já sabe fazer. Você já sabe vender aquilo, você sabe fazer, sabe vender o seu serviço, sabe fazer o seu serviço. O que não está dando certo? A sua gestão do seu próprio negócio. Perfeito. Você não está conseguindo saber se você tem lucro, você não está tirando o seu próprio salário. Qual é o seu salário hoje? Eu pergunto isso para todo empreendedor. Você sabe qual é o seu salário, pessoal, cara? Não sei. Então, a gente precisa organizar isso para você começar a tirar o seu salário por mês, para você começar a fazer o caixa do seu negócio. Se hoje a pessoa falou para mim, Robson, tem uma máquina aqui que eu gastei não sei quanto, parcelei não sei quantas vezes, e eu uso essa máquina para o meu trabalho. Eu falei, se essa máquina quebrar hoje, você vai parar o seu serviço? Ainda vai ter o prejuízo do que você pagou já. Ainda vai ter o prejuízo. Eu falei, então, ó, você, a partir de hoje, você vai separar um dinheiro disso que você está recebendo, vai ser o caixa da sua empresa. Se essa sua máquina falhar, você vai ter um dinheiro ali, pode não ser à vista no momento, mas já vai te dar a base. Já vai te dar a base, já vai te dar, nem que seja 50%. Perfeito. Uma máquina que custa R$1.000, eu tenho R$500, você já andou a metade do caminho. Com certeza. Então, é muito sobre isso. Então, hoje eu gostaria muito de enfatizar essa parte, de que eu mudei muito a minha vida através disso. Como eu falei, eu nasci numa comunidade onde as perspectivas são pequenas, se você não correr atrás, você não vai conseguir. Como também, que nasce também em outro lugar, também não é diferente. Mas eu cito porque foi o que eu vivi. Então, eu cresci ali, eu me desenvolvi, eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar numa casa muito pequenininha com a minha esposa, onde meu filho não tinha nenhum quarto para ele poder dormir, tinha que dormir no colchão, no chão, ou dormir com a gente em cima da cama. E aí eu falava assim, cara, eu vou comprar uma casa, eu preciso comprar uma casa pra gente. Eu vou comprar uma casa, meu filho vai ter um quarto para ele, vai ter uma cama para ele dormir, e a gente também vai ter um conforto melhor, não só pra gente poder receber a nossa família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu sogro, a minha sogra. E eu comecei a desenvolver daquilo ali. Eu comecei cara, eu preciso fazer isso, preciso juntar dinheiro. E eu já imaginava assim, ó, se eu juntar tanto por mês, eu vou ter tanto no final do ano, em tantos anos eu vou ter tanto. E eu falava assim para ela, ó, para minha esposa, o nome dela é Andriele. Eu falava, Andriele, quando foi no ano de 2020, mais ou menos 2018, 2019, eu falei, cara, daqui a 5 anos nós vamos comprar o nosso imóvel. E aí muita gente chegava e falava assim, cara, você é muito louco. Você é muito louco, você tá juntando dinheiro, planejando algo para daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos você não sabe como é que você vai estar, se você vai estar vivo. Eu falava, André, daqui a 5... Eu não escutava. Eu falava, André, daqui a 5 anos a gente vai ter a nossa casa. E aí a gente foi fazendo. Durante o período fomos conquistando outros objetivos ali.
a gente queria ter um automóvel, conseguimos comprar um automóvel, e eu, cara, mas sempre naquele objetivo maior que era da casa. E aí que entra também a questão da graduação, que ela te ajuda a você conseguir um emprego melhor, você ter uma renda melhor, e isso vai gerando só coisas positivas. E aí foi aí que a nossa renda também durante esse tempo foi aumentando. Finalizei o curso de administração, você vai conseguindo um emprego melhor, vai sendo promovido, sua renda vai subindo, e aí o seu sonho cada vez vai ficando maior e você vai em busca dele. E aí chegou um momento, vai fazer 2 anos que a gente está morando nessa nossa casa. Pô, irmão. E aí o que eu falo de educação financeira, dos seus objetivos. Nós financiamos um imóvel em 35 anos. Era o que a gente poderia naquele momento. Só que a gente já planeja. Em menos de 5 anos a gente vai quitar esse financiamento que a gente fez. Então, é ali da nossa organização, é o que a gente aprendeu na faculdade, é o que a gente aprendeu na vida e é o que a gente tenta hoje passar para as outras pessoas. Para dizer assim, vou falar de um amigo meu, Matheus, hoje você também consegue construir isso. E se você precisar da minha ajuda, eu vou estar aqui para... O que você tem dificuldade? Pô, eu tenho dificuldade de guardar dinheiro. Eu tenho dificuldade de pegar meu dinheiro e esquecer em outro lugar. Eu tenho dificuldade de organizar a minha vida financeira. Eu tenho dificuldade... Cara, eu estou aqui para te ajudar. Então, é isso que hoje eu tento pegar e levar para essas pessoas que estão lá de onde eu vim. Porque eu sei que são pessoas que precisam de mais e que eu sei que eu posso ajudar. Por isso que hoje eu faço esse trabalho voluntário e eu quero cada vez mais expandir isso. Pô, meu irmão, cara, com essa sua história, velho, muito inspiradora, irmão, porque é isso, dá pra ver que você é uma pessoa normal, tá ligado? Tipo assim, você é uma pessoa que a gente passa pela rua e tá do lado e é uma pessoa de verdade, sabe? Que tem uma história. E com certeza você vai inspirar muita gente que tá te assistindo, muita gente que tá cursando ou que nem tá cursando, nem imagina ter interesse por administração, igual que, sinceramente, eu, irmão. Não sabia que eu ia estar aqui trocando uma ideia contigo e estar interessado, de fato, nessa área, sabe? Porque que é um pouco distante da minha. Tem funções ali no cinema que se aproxima mais. Mas, cara, eu tô aqui porque já me inspirou de alguma forma, já me tocou. E eu sei que com certeza vai tocar um monte de gente que estiver assistindo. E é com isso que a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado novamente. E para você que não acompanhou os últimos videocasts, dá uma voltada aí, ver as últimas conversas que foi muito bacana, de histórias muito inspiradoras, assim como a do Robson. E até a próxima. Muito obrigado por hoje de novo, Robson. Muito Tamo obrigado. junto e até a próxima, família. Valeu. Obrigado. Foi bom. Porra, bom pra caralho.